Olá, querido irmão, querida irmã, que prazer estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Que bom poder me dirigir a você, aí onde você está, no seu lar ou em outro lugar. Que a paz de Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje iremos estudar um tema que tem por título Investindo na Formação Espiritual dos Filhos. É a lição que vamos estudar hoje, investindo na formação espiritual dos filhos. Tem muitas coisas extraordinárias da Palavra de Deus para nós estudarmos e aprendermos juntos aqui hoje. E eu te convido, antes de lermos o texto, orarmos ao Senhor, para que Ele nos abençoe, pedindo que Ele ilumine as nossas mentes, que possamos compreender aquilo que Ele deseja falar conosco. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos juntos aqui para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que comigo estão, ó Deus, nesta manhã para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida deles, por suas famílias, seus filhos. Pedimos, ó Deus, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre o lar de cada um dos teus filhos nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, queria te convidar para abrir a sua Bíblia comigo em dois textos que se encontram no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler inicialmente versículos 4 a 9. E depois vamos ler do 20 ao 25. Então, se você tem aí a sua Bíblia e está próxima de você, eu peço que você a abra e permaneça com ela aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Leamos então a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E agora, vamos continuar a leitura a partir do versículo 20. No futuro, quando seu filho lhes perguntar: o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Meus queridos irmãos, se você é pai e mãe, você sabe muito bem
o grande amor que nós temos por nossos filhos. Não importa a idade, se são bebês ou até mesmo antes de nascer, nós já amamos tanto nossas crianças e à medida que o tempo vai passando, esse amor tão grande parece que ele vai aumentando e que nos faz sentir tantas emoções. Nós que servimos ao Senhor, nós temos ou devemos ter uma preocupação muito grande para além de bens materiais ou educação secular ou qualquer outra coisa nesta terra para os nossos filhos. E esta preocupação deve ser que os nossos filhos, nossas filhas, eles, antes de tudo, sejam pessoas que conheçam e amem o Senhor, o nosso Deus. A lição de hoje é um convite à reflexão acerca da importância de, como pais, nós investirmos na formação espiritual dos nossos filhos. Pois é exatamente este o tema da lição número 9, investindo na formação espiritual dos filhos. E por que isso é importante? Nossa lição ela está baseada, como lemos, num trecho do livro de Deuteronômio, capítulo 6 de Deuteronômio. E é um capítulo tão extraordinário da palavra de Deus, porque ele vai trazer muitas lições preciosas para Israel e também para todos nós, porque nós podemos aplicar as lições de Deuteronômio nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. É um trecho tão importante da palavra de Deus que o Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele cita diretamente trechos que estão aqui em Deuteronômio 6 e também no capítulo 8. E Moisés, que é o autor daquelas palavras ali, palavras dirigidas, como disse inicialmente, a Israel, preparando o povo que estava próximo de entrar na terra prometida. Então, Moisés, ele profere aquelas palavras ali para Israel, preparando Israel para a entrada na terra. Por quê? Porque, antes de mais nada, Moisés estava falando inspirado pelo Senhor. E o Senhor sabia que a terra para onde eles estavam indo, estavam prestes a entrar, era uma terra de tremenda perversidade, uma terra de muitas práticas que Deus ele detestava. Então era necessário que o povo tivesse a consciência da necessidade de se preservarem puros e íntegros diante de Deus. Então é nesse contexto que Moisés ele dá as últimas instruções ao povo antes da entrada ali na terra de Canaã. E meus irmãos, foram diversas instruções que Moisés ele deu ao povo. E aí, no meio de tantas coisas e de uma espécie de revisão dos feitos do Senhor até aquele momento, Moisés então ele vai proferir essas palavras para o povo, no sentido de e ele faz um chamamento a Israel. Ele diz: ouça, ó Israel, ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E ele vai então prosseguir dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de todas as suas forças. Meus queridos irmãos, investir na formação espiritual dos nossos filhos começa necessariamente desta forma. O que Moisés ele está aqui querendo transmitir para o povo é exatamente isso. Primeiramente, nós devemos amar o Senhor. E como ele diz, ame o Senhor de todo o seu coração. Ele está falando aqui de integridade, ele está falando de verdade. Ou seja, Moisés está dizendo para o povo, vocês devem amar o Senhor, o seu Deus, de verdade. E quando ele diz de todo o teu coração, toda a sua alma, ou seja, quer dizer que não pode haver espaço para outras coisas. Ou seja, aqui Moisés está dizendo para o povo que não há lugar para dúvidas, ou não pode haver áreas que pertencem ao Senhor e outras que não pertencem. Aqui Moisés está falando de autenticidade. Meus queridos irmãos, os nossos filhos, eles com toda certeza, eles estão observando atentamente quem nós somos de fato. E um lugar onde nós nos mostramos verdadeiros, ou um lugar onde nós somos quem nós realmente somos, é no interior do nosso lar, ou nas nossas relações pessoais, fora do âmbito da comunidade da igreja. É lá que nós vamos mostrar quem de fato nós somos. E é exatamente lá que os nossos filhos estão nos observando quem nós somos de verdade. E aí é preciso que nós pensemos com honestidade e sinceridade até que ponto nós amamos verdadeiramente o Senhor, que os nossos filhos percebem isso e sabem disso. Porque de nada adianta nós dizermos para nossos filhos para que leiam a Bíblia, se nós não lemos. De nada vai adiantar nós dizermos para os nossos filhos que eles orem, se eles não nos veem orar. De nada vai adiantar nós dizermos para os nossos filhos para que eles vão para a igreja, se nós não temos o compromisso regular de estar na casa de Deus. Veja que quando nós falamos em estar na casa de Deus, é preciso que nós pensemos com bastante sinceridade sobre isso, porque muitas vezes a gente vem à igreja, mas a gente, de certa forma, a gente mortifica essa carne, porque ela não pede para vir. É óbvio que deixar os nossos lares, por mais simples que sejam, aos domingos pela manhã, para estar na casa de Deus, na EBD, é óbvio que nossa carne, ela pede para a gente estar em qualquer outro lugar, nem que seja dentro das nossas casas dormindo, mas nós nos esforçamos e nós vamos. E que coisa boa é que os nossos filhos possam ver isso em nós, este valor pelas coisas de Deus. E o nome disso é integridade. E o Senhor está nos chamando a isso. É bem verdade que nossos filhos são seres livres. Quiséramos nós poder fazer com que nossos filhos seguissem as nossas orientações, porque ninguém os ama mais do que os pais.
Mas o fato é que nossos filhos podem, no futuro, trilhar caminhos que não foram os caminhos que nós ensinamos. Então, não é uma regra. Podemos ter pais que ensinaram seus filhos e filhos que tomaram caminhos diversos. Mas também, por outro lado, há uma grande probabilidade de que nossos filhos sigam os nossos passos. E que extraordinário é ver os filhos seguindo a Cristo. Que extraordinário é ver as crianças seguindo o caminho do Senhor. E nós podemos e nós devemos, como pais cristãos, investir nisso. Mas antes de tudo, é preciso que nós sirvamos ao Senhor com fidelidade e integridade. Porque investir na formação espiritual dos nossos filhos implica necessariamente em que nós tenhamos primeiro uma fé autêntica no Senhor. E aí precisamos nos perguntar honestamente: nós gostamos de Bíblia? Nós oramos, nós vamos à igreja, nós vivemos o que pregamos, nós honramos nossos compromissos, ou somos violentos, mal educados? Como somos de fato? E quem nós somos de fato é aquilo pelo qual seremos lembrados no futuro. E meus irmãos, Moisés, ele prossegue na sua orientação ao povo, e ele vai dizer, ele vai afirmar exatamente a importância da centralidade da palavra de Deus na vivência familiar. E é tão interessante nós observarmos que as orientações que ele dá a seguir envolvem a vivência da família, seja em casa ou seja em outro lugar. Observe comigo, a partir do versículo 6, que ele vai dizer o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Esse é o primeiro ponto. Estar sentado em casa e conversar. Nós vivemos uma época um tanto quanto diferente e eu diria inclusive que até preocupante, porque nunca antes na história as pessoas tiveram acesso a tanto conhecimento e de forma instantânea. Hoje se tem acesso a livros de uma forma rápida, basta uma pesquisa e não, o computador ficou ultrapassado. O computador, eu diria que já é algo ultrapassado, porque hoje os celulares, que também já nem são tão novos assim, mas devido a tantas mudanças e atualizações e tantos modelos novos no mercado, então hoje quase que os aparelhos celulares já não são mais nem para se telefonar, mas eles servem para tanta coisa. Então, tanta informação que chega para nós, e as nossas crianças desde cedo já são bombardeadas por tanta informação, e isso é um tanto quanto preocupante, porque isso, em vez de nos aproximar, isso faz com que corramos o risco de nos afastar das pessoas.
de estarmos fisicamente juntos, mas emocionalmente distantes. Podemos estar no mesmo ambiente, mas distantes uns dos outros. O que dizer, por exemplo, eu penso que boa parte de nós pode fazer isso, das refeições em frente ou próximas a um aparelho de TV. Então, o que eu quero dizer é que nós temos perdido essa capacidade de dialogar, de conversar. E isso é algo que precisa ser resgatado nas nossas famílias, na nossa vivência familiar. E Moisés, ele está claramente dizendo isso. Ele está dizendo, converse sobre elas, ou seja, sobre as palavras de Deus. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. É verdade que os orientais, eles tinham e têm o costume de se sentar no chão. Então ali as refeições eram feitas ali no chão. Mas mesmo com nossas características ocidentais, é impossível não aplicar isso para nós hoje, a importância de estarmos sentados e conversando. Eu chego a pensar que talvez a maioria de nós teria uma verdadeira crise de abstinência se nós ficássemos privados por um longo tempo dos nossos aparelhos de telefone celular. Eu pergunto, nós seríamos capazes de passar um dia sem os nossos aparelhos? Um dia sem as redes sociais? Então precisamos pensar isso, meus irmãos, a importância de nós resgatarmos momentos de diálogo, de conversa em nossas casas, nossas famílias, e tendo a palavra de Deus como base. Mas também Moisés vai dizer, converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Ou seja, o que Moisés está dizendo, em todos os momentos. Quando nós lemos andando pelo caminho, aqui isso nos dá claramente a ideia de fazer coisas juntos. São pais que fazem coisas juntos com seus filhos. E não apenas passeios, não apenas brincadeiras, porque não é possível fazer isso em todo o tempo. Mas até mesmo em tarefas que fazemos, podemos trazer nossos filhos para perto, é estar junto. E nesse processo de estar junto e fazer coisas juntos, nós temos a palavra de Deus, nós falamos sobre ela, nós conversamos sobre ela. Meus amados irmãos, é isso que Moisés está nos chamando, mas não apenas, porque ele vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da importância de nós sabermos responder às perguntas dos nossos filhos. É uma coisa tão interessante quando nós lemos, principalmente o Antigo Testamento, e principalmente nesse processo de entrada na Terra Prometida por parte do povo de Israel, o cuidado de Deus com as perguntas dos filhos. Nós vamos encontrar isso em alguns lugares, por exemplo, no livro de Josué, nós encontramos Deus, ele preocupado com as perguntas, preocupado com aquilo que as crianças iriam perguntar. E nós encontramos
não apenas lá em Josué, por exemplo, capítulo 4, versículos 6 e 7, mas aqui também em Deuteronômio 6:20, e também no Salmo 48, 13 e 14, temos ali algo que nos fala sobre isso, sobre a importância de transmitir às próximas gerações. Então, Deus tem esse cuidado. Por exemplo, ali em Josué, Deus ele se preocupa se as crianças virem certo memorial que Deus havia mandado erguer. Esse cuidado de Deus em que se soubesse ou que se respondesse às crianças, que se desse resposta às questões, às perguntas feitas pelas crianças, pelos filhos. Isso é algo que salta aos nossos olhos quando lemos o Antigo Testamento, sobretudo ali os primeiros livros da Palavra de Deus. E aqui nós vamos encontrar no capítulo 6 de Deuteronômio, dos versículos 20 ao 25, quando Deus ele diz assim: no futuro, quando o seu filho lhes perguntar. Meus irmãos, como disse no início, se você é pai e mãe, você sabe muito bem que as crianças fazem perguntas. Muitas perguntas. E é muito interessante a curiosidade das crianças, né? Eles querem saber de tudo e é uma coisa compreensível, porque, afinal de contas, eles estão num processo de descoberta do mundo. Então, eles perguntam sobre tudo, inclusive sobre questões da palavra de Deus. Como eu falei, se você é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. Eles fazem perguntas sim, e perguntas até difíceis. Esses dias eu ouvia sobre uma pergunta que meu filho ele fez, na verdade, a sua mãe, minha esposa, e algo que ele e seus colegas estavam conversando na escola e que envolvia o mal. É exatamente isso. Envolvia essa questão de se Deus era bom, por que tolerava o mal, algo dessa natureza. E aí a gente fica... Uma pergunta como essa é uma pergunta muito difícil. E, meus irmãos, a questão é que Deus, ele faz questão de dizer para Israel, e consequentemente para todos nós, quando o seu filho lhe perguntar, e aí vem no versículo 21, vocês lhe responderão. Sabe, não existe essa de isso não é para você saber, eu não sei, enfim, a criança ficar sem resposta. O que Deus está dizendo claramente na sua palavra é: vocês lhe responderão. Ou seja, vocês pais, vocês responderão. Ou seja, é dever dos pais darem resposta aos seus filhos. E veja que isso, amados irmãos, não requer formação acadêmica. Não é necessário ser bacharel, mestre ou doutor em teologia para que tenhamos a capacidade de responder aos nossos filhos. Porém, é necessário que tenhamos o conhecimento básico da nossa fé. Como crentes em Jesus Cristo, é nosso dever conhecer as doutrinas da nossa fé. Por exemplo, teríamos nós a capacidade de discorrer sobre o plano da salvação de Deus para nossos filhos?
as doutrinas básicas da nossa fé. Quando nossos filhos nos perguntam, quando eles fazem os seus questionamentos, será que eles têm resposta às suas perguntas? Isso é algo muito sério, amados irmãos. E como pais, nós precisamos refletir sobre isso e como tem sido a nossa postura e a nossa conduta como pais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. De forma alguma, como pais, nós devemos alimentar nenhum tipo de remorso em nossas vidas. E uma das formas que nós precisamos e nós podemos fazer para não ter isso é entender que nós falhamos. Por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, ainda assim vamos cometer falhas. Porém, que como pais, nós vivamos de tal forma que no futuro possamos olhar para trás e constatar que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para levar os nossos filhos à cruz de Cristo. E que tenhamos, amados irmãos, como objetivo maior das nossas vidas, exatamente este. Pois a vida terrena vai passar, os bens materiais vão passar, as realizações humanas vão passar, mas a fé em Jesus Cristo é o que conduzirá os nossos filhos a uma eternidade de paz com Deus em sua presença. Que a sua palavra, ela possa tocar profundamente os nossos corações e que possamos nos empenhar para levar nossos filhos a Cristo. Primeiramente, vivendo uma fé autêntica no Senhor, que nossos filhos vejam autenticidade em nós, verdade em nossa devoção. Que a palavra seja o centro da nossa vivência familiar e que nos esforcemos para estar preparados para responder às dúvidas e aos questionamentos dos nossos filhos. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe os seus filhos e que eles sejam e vivam para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.